Olha, quem nunca saiu de uma reunião pensando assim: puxa, parece que só quem fala alto, quem fala o tempo todo é que consegue se destacar. Ah, com certeza, é uma percepção muito comum, né? Parece que é um modelo, aquela figura super expansiva dominando a conversa, mas hoje a nossa análise vai um pouco na contramão disso. A gente vai investigar como pessoas mais reservadas, sabe, com um perfil mais introvertido, Uhum. como elas podem não só sobreviver nas reuniões, mas de fato influenciar, brilhar mesmo, sem precisar entrar naquela de, quem fala mais alto. Sem transformar em competição de volume, né? Exatamente. E para essa exploração, a gente está com um artigo aqui que vai direto ao ponto. O título é algo como Estratégias para Introvertidos Dominarem Reuniões. Bem direto. Bem direto. A proposta aqui é entender como aquelas características tipo pensar antes de falar, a escuta mais atenta, buscar profundidade, Que são traços bem comuns, né? Em introvertidos. sim, Como que isso pode virar ferramenta estratégica no mundo corporativo? Especialmente nesse palco que são as reuniões. Fica a provocação, será que para ter impacto precisa mesmo fazer barulho? Ou tem um caminho mais focado em substância? ok. Vamos tentar desmistificar isso. É impressionante como essa ideia de que falar muito significa liderar ainda é forte, né? Impressionante. Muitas culturas corporativas ainda caem nessa, de confundir extroversão com eficácia. Totalmente. Mas isso acaba ignorando uma sabedoria antiga, que a fonte até resgata, acho que de Carl Jung, né? Algo como o silêncio é muitas vezes a fonte da força. O jogo não é sobre quantas palavras você usa, sabe? É o peso delas. O peso, a qualidade. Exato! Isso não é só, intuição, não. O material que a gente está analisando cita pesquisas importantes. Tem uma da Harvard Business Review, por exemplo, Ah, sim. que sugere que líderes mais quietos podem ser até mais eficazes com equipes que são proativas. E por quê? Porque eles tendem a ouvir mais, a processar com cuidado antes de agir. Faz todo sentido. Mostra que a influência de verdade não está ligada a decibéis ou a quanto tempo a pessoa fica falando. Comunicar com clareza, mesmo falando pouco, pode ser um sinal poderoso de autoridade, de confiança. Totalmente. E o artigo que está guiando a nossa conversa hoje, ele não fica só na teoria, né? Ele entra no como fazer. Detalha 7 estratégias bem práticas. Uhum, É por elas que a gente vai navegar agora, tentando entender a lógica por trás de cada uma. ótimo. Bom, a primeira estratégia pode até parecer óbvia, mas acho que a forma como é usada faz toda a diferença. Preparação silenciosa, impacto gigante. Gosto do nome. É bom, né? A ideia central é que o tempo antes da reunião é tipo assim, um campo de batalha estratégico para quem é introvertido. É o momento de analisar dados, organizar as ideias, talvez até ensaiar mentalmente uns argumentos-chave. Aquele trabalho de bastidor, né? Exato. E o artigo sugere algo bem concreto. Ter sempre ali uns 3 pontos principais anotados, antes de entrar na reunião. Simples e direto. Aí, mesmo que a participação falando seja limitada, quando ela acontece, tende a ser mais cirúrgica, sabe? Bem fundamentada. A força vem da solidez, não necessariamente da velocidade da resposta. Uhum. Mas aí eu fico pensando, isso não cria talvez um risco de rigidez? De a pessoa chegar com um roteiro e não conseguir se adaptar ao que está rolando na sala? Olha, essa é uma preocupação válida, sim. A preparação não pode ser um gesso, né? De jeito nenhum. O segredo, eu acho, tá em preparar pontos de partida, sabe? Argumentos centrais, não um discurso fechado. Entendi. É como ter a munição pronta, mas saber mirar conforme o alvo se move ali na hora. O fascinante aqui é como esse trabalho prévio, que é invisível para os outros, né? Uhum. Permite que a contribuição, quando ela vem, seja densa, relevante. O silêncio antes da reunião vira um investimento em qualidade. A pessoa não está passiva. Ela está se armando intelectualmente. Se preparando. Exato. Então, a flexibilidade vem de ter clareza sobre o que se quer dizer, e aí você adapta o como e o quando ao fluxo da conversa. Entendido. Preparação como base, então, não como script. Faz sentido. E essa capacidade de observar o fluxo, isso já nos leva direto para a segunda tática, né? A escuta ativa como ferramenta estratégica. Fundamental.
E tem um dado da Forbes que o artigo cita que nossa, um soco no estômago. 76% das pessoas não se sentem ouvidas em reuniões. É muito alto. Mais de 3/4. É absurdo. Isso parece um convite aberto para quem tem a escuta como uma fortaleza natural, né? Com certeza. Uma oportunidade gigante. E o artigo descreve isso não como algo passivo, tipo só ficar ouvindo, mas como uma coleta ativa de informações mesmo, observar a linguagem corporal, Uhum. pescar conexões entre o que diferentes pessoas falaram, fazer perguntas que mostrem que você realmente processou o que foi dito. Mas como fazer isso de um jeito que seja visível, sabe? Sem interromper demais ou parecer que está só ali esperando a vez de falar. Ótimo ponto. Essa escuta ativa estratégica não é ficar mudo no canto, né? Ela se manifesta em sinais que são sutis, mas são eficazes. Como, por exemplo, Por exemplo, concordar com a cabeça, mas de forma ponderada, manter contato visual com quem está falando, fazer umas anotações que demonstrem que você está processando. certo. E, crucialmente, quando você escolhe falar, referenciar algo que foi dito antes. Tipo, olha como o colega mencionou, ou pegando o gancho do que foi dito sobre X. Ah, isso é bom. Isso sinaliza claramente, eu estava aqui, ouvindo e processando. Essa escuta profunda, ela gera respeito e permite identificar as brechas certas, sabe? As necessidades que não foram ditas, o timing perfeito para intervir. É usar a audição como um radar mesmo. Gostei disso, usar a audição como radar. E esse radar nos leva certinho para a terceira estratégia. O timing perfeito para falar pouco, mas com precisão. A arte do momento certo. Exato. Em vez de ficar brigando por espaço na conversa, a ideia é o contrário. Esperar a hora H, aquele momento em que a sala parece precisar de clareza ou quando surge uma pausa natural que permite que a ideia seja ouvida sem ruído. Uhum. E aqui é onde fica realmente interessante, porque parece contraintuitivo, né? Numa cultura que valoriza tanto a rapidez, esperar pode parecer hesitação. Pode parecer, sim. Mas a fonte argumenta que essa espera calculada pode, na verdade, projetar mais autoridade. É quase como se o silêncio anterior amplificasse a voz quando ela finalmente surge. Exato. Pensa no impacto de uma única frase, mas bem colocada, que muda o rumo da discussão. Compara isso com, sei lá, 10 minutos de fala que ninguém absorve direito. Verdade. O timing é uma arte. O artigo usa uma imagem poderosa, parafraseando a ideia. Quem domina o silêncio também consegue ditar o ritmo da conversa. Escolher quando falar é tão estratégico quanto escolher o que falar. Faz sentido. Uma contribuição no momento certo pode valer por muitas intervenções apressadas. Eu mesma já vi situações onde uma pergunta, feita na hora exata, desarmou uma tensão ou abriu um caminho completamente novo para a discussão. É o poder da pausa estratégica. Poder da pausa estratégica. Anotei aqui. E falando em não precisar falar o tempo todo, a quarta tática entra naquilo que a gente comunica sem dizer uma palavra. Linguagem corporal que transmite autoridade silenciosa. Há um não verbal. Essencial. O artigo relembra aquele dado famoso, acho que do Albert Mehrabian, que uns 55% da comunicação vem do não verbal. É mais da metade da mensagem. Postura ereta, contato visual firme, mas sem ser agressivo, claro. Claro. Gestos de escuta, como se inclinar levemente para frente ou acenar com a cabeça mostrando que está acompanhando. Mas aí fica a dúvida. Será que só isso basta? Se a pessoa fica quieta demais, mesmo com uma boa postura, não corre o risco de parecer, sei lá, desinteressada? Ou até intimidada? É uma questão de equilíbrio, né? E de contexto, claro. A linguagem corporal positiva, por si só, ela não vai substituir a contribuição verbal. Mas ela cria presença. A presença. Isso, a presença necessária para que quando a pessoa for falar, ela seja ouvida com mais atenção. Ela comunica engajamento, confiança, controle, mesmo no silêncio. É a tal liderança introvertida em ação que o artigo fala. A postura diz, eu tô aqui, tô atento, tô processando. Entendi. Isso molda a percepção dos outros antes mesmo de uma palavra ser dita. Então, não é que basta, mas é a fundação, é o alicerce sobre o qual as intervenções verbais, mesmo que poucas, vão pousar com mais força. Entendi. A linguagem corporal prepara o terreno, então.
E quando chega o momento de usar a voz, a quinta estratégia sugere uma abordagem bem interessante: usar perguntas poderosas que direcionam a conversa. Adoro essa. Em vez de só fazer afirmações, né? Especialmente aquelas que podem soar meio como confronto direto. Exato. Menos afirmação, mais indagação estratégica. O exemplo do artigo é muito bom nisso. Trocar isso aí não vai dar certo, por algo tipo: quais seriam os desafios se a gente aplicasse essa solução no cenário X? Muda totalmente o tom, né? Sai da oposição e vai para a exploração. Completamente. Que tipo de pergunta funciona melhor nesse sentido? São perguntas mais abertas, hipotéticas? Como funciona? Isso levanta uma questão importante, que é a arte de perguntar, né? Geralmente, as perguntas mais eficazes aqui são as abertas. Aquelas que convidam à reflexão, que não tem um simples sim ou não como resposta. Certo. Perguntas que começam com como, quais seriam, que fatores a gente precisaria considerar para... Elas fazem 3 coisas muito importantes, sabe? Primeiro, estimulam o pensamento coletivo. Segundo, direcionam a conversa para análise e solução, em vez de ficar naquele debate de posições. Às vezes não leva a lugar nenhum. Exato. E terceiro, demonstram um pensamento crítico, engajado por parte de quem pergunta, sem precisar ser impositivo. É uma forma muito elegante de liderar a discussão pelo questionamento. Liderar pelo questionamento, gostei disso. E essa ideia de ter substância, de pensamento crítico, nos conecta bem com a CIST estratégia. Construção de liderança introvertida através da profundidade. A força do conhecimento. O foco aqui é concentrar as contribuições nas áreas onde a pessoa tem um domínio real. A fonte até usa uma citação, acho que de Nietzsche, que cabe bem. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Boa citação. A lógica parece ser: fale menos, mas quando falar, que seja sobre algo que você realmente entende a fundo. Isso naturalmente daria mais peso à sua voz. Uhum. Mas não tem o risco aí de ficar nichado demais, de só ser ouvido quando o assunto é exatamente a sua especialidade? Como sair disso? É um risco, sim, mas é um risco gerenciável. A estratégia não é falar só e somente só do seu nicho, mas é usar a sua profundidade como uma âncora para sua credibilidade. Âncora de credibilidade. Exato. Quando você consistentemente oferece insights valiosos na sua área de expertise, as pessoas começam a associar a sua voz à substância, à qualidade. Isso constrói ao longo do tempo a reputação do especialista silencioso ou do líder pensador. Entendi. E gradualmente, essa credibilidade pode se estender para além do seu nicho principal, porque as pessoas passam a confiar no seu julgamento, na sua capacidade de análise, entende? A profundidade inicial serve como um trampolim para uma influência mais ampla. É a qualidade gerando confiança. Faz todo sentido. Construir a base de credibilidade com a profundidade. Bom, e aí a gente chega na 7ª e última estratégia, que eu achei particularmente interessante porque ela acontece depois que a reunião acaba. O poder do pós-reunião. Ah, essa é ótima. Muitas vezes subestimada. Totalmente. A ideia é que a influência não termina quando a chamada do Zoom acaba ou a sala esvazia. Não mesmo. O jogo continua. O artigo dá exemplos como mandar um e-mail bem estruturado, talvez resumindo os pontos-chave ou os próximos passos. Compartilhar o material relevante que alguém mencionou. Ou até ter conversas individuais para aprofundar um tema, alinhar expectativas. Uhum. Mas como fazer isso sem parecer que está tentando controlar tudo por fora ou ser o chato do follow-up? Qual o limite? O segredo, eu acho, está na relevância e na intenção. O acompanhamento pós-reunião funciona quando ele é genuinamente útil para os outros. Certo, tem que agregar valor. Exato. O e-mail de resumo claro pode ser muito bem-vindo no meio da correria do dia a dia. Compartilhar um artigo relevante demonstra proatividade e interesse. Uma conversa individual para esclarecer um ponto pode evitar um monte de desalinhamento lá na frente. De verdade. Não se trata de microgerenciar de jeito nenhum, mas de garantir que o esforço que foi feito na reunião não se perca no ar. É transformar aquela presença quieta durante o evento em ação concreta e facilitação depois. É um diferencial estratégico sutil, mas muito potente, para garantir que as boas ideias virem realidade. Feito com propósito, é visto como colaboração, não como controle.
Entendi. Colaboração num controle. Gostei. Olha, essas 7 táticas juntas pintam um quadro bem diferente daquele estereótipo do início, né? Bem diferente. E o artigo conecta isso com pensadores como a Susan Cain, do Poder dos Quietos, Sim, um livro excelente. que defende justamente que essa liderança mais reflexiva, mais focada na escuta, pode ser incrivelmente poderosa, especialmente para engajar equipes. Sim, e tem a conexão com a filosofia estoica também, que foi mencionada. Isso reforça bem a ideia. Como assim? Bom, virtudes como o autocontrole emocional, a capacidade de análise ponderada antes de reagir, o foco no que é essencial, são traços que muitas vezes se alinham com a introversão, né? Uhum. E são exatamente o que os estoicos pregavam como caminho para a sabedoria e para a decisão eficaz. Num ambiente de reunião, que pode ser volátil, cheio de ruído, essa abordagem mais calma, mais centrada, pode ser uma vantagem imensa. Uma vantagem estratégica mesmo. Então, o que tudo isso significa na prática? Se a gente fosse resumir os passos que o artigo sugere, seria algo tipo: primeiro, prepare-se antes, saiba seus pontos. Fundamental. Segundo, ouça ativamente, colete inteligência e demonstre isso. Terceiro, controle o silêncio e o timing, escolha o momento certo. A arte do quando. Quarto, use o corpo, projete presença. Quinto, faça perguntas estratégicas para guiar a conversa. Liderar pelo questionamento. Sexto, fale com profundidade para construir credibilidade. E sétimo, haja depois da reunião para consolidar e facilitar. Parece um manual para transformar quietude em influência, né? Exatamente. Acho que a grande mensagem que emerge dessa nossa análise é que a introversão não precisa ser vista como uma desvantagem em reuniões, de forma alguma. Pelo contrário. Pelo contrário, as tendências naturais de quem é introvertido, como refletir, ouvir, aprofundar, são a matéria-prima perfeita para estratégias de comunicação que são altamente eficazes e influentes. O objetivo não é falar mais, é fazer com que cada palavra e até cada silêncio conte. É sobre ter presença consciente, substância e um impacto direcionado. Perfeito. Fica a ideia de que talvez o segredo para se destacar não seja tentar imitar o perfil mais expansivo, que talvez não seja o seu, mas sim abraçar e potencializar as próprias inclinações naturais. Exato. Usar a preparação, a escuta, a reflexão como superpoderes silenciosos. No fim das contas, me parece que se trata de valorizar o impacto real sobre o mero volume de fala. Concordo totalmente. E isso nos deixa, talvez, com uma provocação para quem está nos ouvindo, pensando um pouco além das estratégias individuais que a gente discutiu, Manda. considerando o valor enorme que a gente viu aqui na